O incrível destino da sonda 3I/Atlas, que surpreendeu o mundo e transformou destinos. A notícia ecoava por todo o bairro, como um trovão no céu limpo. Luiz, um jovem mecânico de bicicletas, mal conseguia conter a emoção que pulsava em seu peito. A sonda 3I/Atlas prometia resolver problemas que pareciam eternos, como os buracos nas ruas que dificultavam até a fuga dos sonhos. Ele olhava pela janela da sua bicicletaria, observando as crianças que jogavam futebol na calçada, os adultos trocando risadas e histórias, tudo isso enquanto uma nova esperança pulsava no ar. Seu pai, um artista de rua, tentava capturar a beleza do cotidiano nas calçadas coloridas. A mãe, professora, sempre afirmava que a educação era a chave para a liberdade. Mas agora, a tecnologia parecia oferecer uma saída. Ele se lembrava da avó, que com sua voz serena e sábia sempre dizia: "Lembre-se, meu filho, que o progresso não pode substituir o suor e a união." Essa advertência martelava em sua mente, enquanto ele tentava equilibrar as esperanças da comunidade com suas próprias aspirações. O burburinho entre os vizinhos aumentava na medida em que a escola local anunciava que seria a primeira a ter acesso à sonda. "As crianças terão aulas que a gente só via na TV", dizia uma mulher entusiasmada, enquanto outra desconfiava. "E será que só isso vai mudar nossa vida?" Luiz estava dividido. Ele sentia uma vontade ardente de ver essa transformação, mas o medo do fracasso pulsava em cada canto. Resolveu visitar a escola, o coração acelerado de expectativa. Ao entrar, a sala estava cheia de olhinhos brilhantes diante da nova tecnologia, mas também viu os rostos preocupados dos pais que não se deixavam enganar. "Isso não vai trocar nosso sofrimento por sorrisos", dizia um deles. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar." O evento comunitário foi marcado e Luiz sentiu que era hora de se manifestar. Ele se destacou ao propor um debate, elevando sua voz com paixão. "Precisamos unir nossas forças. A tecnologia pode nos ajudar, mas não podemos deixar de lado a essência da nossa luta." Os murmúrios da plateia ecoaram como um eco profundo em seu coração. Aquela conversa estava longe de ser apenas sobre a sonda. Era sobre esperança, trabalho em equipe e sobre o que significava ser parte daquela comunidade vibrante e resistente. A tensão no ar era palpável, o ceticismo dos mais velhos, o entusiasmo dos mais jovens e as lágrimas mal contidas dos que já haviam se machucado com promessas não cumpridas se misturavam em um caldo explosivo. Luiz percebeu que os dois lados precisavam ser ouvidos. Agora, a dúvida de sua avó coroava seus pensamentos. O que realmente era progresso? Ele se despediu da reunião com a certeza de que sua luta apenas começara. Mas, à medida que seu coração batia com a ansiedade do que estava por vir, uma pergunta o acompanhava. Será que ele conseguiria alcançar um equilíbrio entre as promessas da nova era e a força que vem do coração da comunidade? A história de Luiz estava apenas começando, e a incerteza pairava como uma sombra, pronta para desvelar os desafios que viriam. Luiz acordou naquela manhã com um misto de euforia e apreensão. A comunidade se mobilizava em torno da sonda 3I/Atlas, mas ele sabia que não podiam correr o risco de se deixar levar pela expectativa desenfreada. Respirou fundo enquanto olhava para o rosto da avó refletido nas paredes da pequena casa. "Lembre-se, meu filho, as promessas devem ser bem analisadas." Sua voz ecoava, clara e firme. Vestiu-se rápido, sentindo a pressão do coração acelerar. Ele precisava ser a voz da razão, um capitão que navegava em mares revoltos e agitados. Enquanto pedala até a escola, seu mundo se enchia de imagens. Crianças com sorrisos iluminados, adultos com olhares detetivescos, todos esperando por uma mudança significativa. Poderia a sonda cumprir o papel de super-heroína, ou seria apenas um mero truque de mágica, como tantos outros que já ouviram antes? Ao chegar, já notou a agitação. Uma fila de pais esperava ansiosamente do lado de fora. A escola estava decorada, pareceu até uma festa. No entanto, do lado de fora, o consumismo criava uma barreira entre o entusiasmo e a realidade. Um mural com as palavras "O futuro é agora" pendia orgulhosamente.
Mas a mensagem não era suficiente para apagar as dúvidas que rondavam a mente de Luiz. Dentro da sala, a diretora começou a falar sobre a sonda, seus benefícios e como tudo mudaria. Mas Luiz notou pequenas reações do público, o olhar desconfiado de uma mãe, as sobrancelhas franzidas de um pai e o murmúrio sussurrante das avós. Eram vozes que soavam como um eco do passado. As promessas feitas por políticos e empresas sempre deixaram cicatrizes na comunidade. Ele levantou a mão, interrompendo a apresentação. Desculpe, diretora, mas não podemos esquecer que a tecnologia não substitui o valor das nossas conexões. O que vai acontecer com os menos favorecidos? Já vimos essas promessas antes. A sala caiu em um silêncio profundo, e ele sentiu o peso de cada olhar. A diretora parecia serena, mas um brilho de relutância cruzou seu olhar. Com isso, outros começaram a se manifestar. Uma voz conhecida ecoou entre os presentes, Dona Rita, uma senhora que sempre foi a voz da sabedoria no bairro. Precisamos de ações reais, não de promessas vazias, decidiu ela, sua voz clara como o sol da manhã. E como se uma chama tivesse sido acesa, outros começaram a se unir. O diálogo fluiu entre esperanças e temores, criando um mosaico de sentimentos. Luiz percebeu que essa conversa não era só sobre a sonda, mas era sobre eles, sobre como enfrentar as incertezas que a vida havia imposto. Como um laço se formou. O que começou como um tumulto de ansiedades se tornou uma rede de solidariedade. Ele olhou para cada rosto e viu uma determinação pulsante. As horas passaram e, ao final da reunião, Luiz saiu exausto, mas em paz. Juntos, mesmo com a incerteza no horizonte, havia um pacto de que tomariam cuidado para não deixarem a sonda se tornar um ícone vazio. O que vinha a seguir? O futuro ainda estava indefinido, mas Luiz sabia que tinha ao seu lado uma comunidade disposta a lutar por seu espaço. Enquanto se afastava, uma mensagem chegou em seu celular. Oi, Luiz, você precisa vir agora. O prefeito anunciou que a sonda será testada amanhã e precisamos de todos lá. Seu coração disparou. O que aconteceria nesse teste que poderia mudar o destino da comunidade? O medo e a esperança dançavam uma valsa em sua mente, quase como um prenúncio do que estava por vir. Luiz acordou antes do sol, a ansiedade fazendo seu coração pulsar com força. O dia era crucial e ele sentia que o destino da sua comunidade estava prestes a ser selado. Ao contrário de ontem, o clima da manhã estava pesado, como se o ar estivesse carregado de expectativas. Ele se vestiu rapidamente. Cada peça de roupa parecia mais pesada, como se cada botão simbolizasse um peso nas suas costas. Ao chegar à escola, ele notou que a multidão já começava a se aglomerar. Pessoas de todas as idades estavam ali, pais com crianças, avós com um olhar preocupado, jovens ávidos por mudanças. O clima festivo de antes parecia ter se dissipado, substituído por um misto de esperança e temor. Vocês estão prontos para a mudança? Um homem de terno, carismático, falava com entusiasmo em um pequeno palco montado no pátio. Era o prefeito. Luiz ouviu suas palavras, mas a honestidade por trás delas o deixava inseguro. A cada frase que saía da boca do prefeito, ele olhava ao redor, notando as reações. Os rostos estavam tensos, alguns tristes, outros cheios de ceticismo. Afinal, quantas promessas já tinham ouvido antes? Ao lado de Luiz, Dona Rita conversava com uma vizinha, a expressão séria. As coisas precisam ser diferentes dessa vez. Não podemos nos deixar levar por ilusões. Suas palavras ressoaram na mente de Luiz, que sabia exatamente o que ela queria dizer. As promessas de ontem ainda ardiam como uma ferida não cicatrizada. Quando a sonda foi revelada, um murmúrio percorreu a multidão. Ela estava ali, brilhante, como uma estrela recém-descoberta. Mas isso não aliviava a inquietação de Luiz. O que realmente seria aquilo? Uma nova era ou mais um novo começo cheio de desilusões? Ele pode ouvir a batida de seu coração ecoando enquanto esperava pelo teste. Agora vamos iniciar o primeiro teste da 3i Atlas, anunciou o prefeito, estendendo a mão em direção ao painel de controle. Luiz segurou a respiração.
Um feixe de luz azul surgiu da sonda, cortando o ar como uma lâmina de esperança. A multidão vibrava, mas em seu interior, Luiz sentia algo diferente. Um frio na espinha que não conseguia ignorar. No entanto, o que se seguiu foi inesperado. Assim que a luz azul se intensificou, um zumbido ensurdecedor percorreu o ar. A sonda começou a emitir um som, uma espécie de lamento que reverberou pelas paredes das casas vizinhas. As pessoas ao redor se entreolharam, algumas demonstrando alívio, outras parecendo extremamente desconfortáveis. Luiz não conseguia desviar seus olhos do brilho intenso que preenchia o pátio, mas havia uma sensação de que algo não estava certo. E então, a luz se apagou, deixando a multidão em silêncio completo. Luiz sentiu o ambiente mudar instantaneamente, como se todos os presentes soubessem que aquilo era um divisor de águas. O clima de festividade esmaecia e surgiram murmúrios. O que tinha ocorrido? O que significava aquele apelo solene? Dona Rita puxou Luiz pela mão. Precisamos ir até lá, precisamos entender o que aconteceu. O que ele encontraria? A resposta pareceu escapar como fumaça. E ao entrar na multidão, sentiu que a verdadeira tensão estava apenas começando. Momentos depois, um grupo de cientistas emergem, com expressões de pânico e preocupação nos rostos. Luiz se perguntou qual seria o impacto daquela sonda na vida da comunidade. O que aquilo realmente significava? Aquele dia não seria apenas um teste, mas o início de uma jornada que alteraria o curso de suas vidas. Luiz mal sabia que novas revelações estavam prestes a desmoronar as certezas que tinha sobre o futuro e a confiança que depositou nas promessas feitas. Um novo tipo de luta estava a caminho. O pânico visível nos rostos dos cientistas fez o coração de Luiz disparar. Eles se reuniram em torno da sonda, gesticulando freneticamente, como se tentassem encontrar uma solução no ar pesado que o cercava. Dona Rita, sempre prática, se aproximou mais. "O que está acontecendo?" ela perguntou com a voz trêmula. Luiz sentiu a necessidade de saber a verdade, mas uma parte dele temia que a resposta poderia ser devastadora. Um dos cientistas, um homem de cabelos desgrenhados e óculos espessos, finalmente se virou para o público, tentando tranquilizar a multidão, embora a inquietação em seu olhar contasse uma história diferente. A sonda teve uma falha de calibração. Precisamos investigar mais a fundo. A reação inicial não era esperada. A voz dele tremia, e logo Luiz percebeu que as palavras não acalmariam os ânimos. As murmurações tomaram conta do pátio. Palavras como tragédia e desastre flutuavam entre as pessoas. Luiz podia ver a preocupação nos olhos de Dona Rita, refletindo um dilema que assolava todos ali. A sonda poderia ser a chave para um futuro melhor ou apenas mais uma desilusão tomando forma? Se a ciência falhasse novamente, o que restaria da esperança que apenas começava a florescer? Se não tiverem certeza, o que estamos fazendo aqui? Uma voz forte se destacou na multidão. Era Marcos, um jovem que sempre foi crítico das promessas vazias da prefeitura. "Estamos colocando nossas vidas nas mãos de uma máquina que acaba de falhar." O murmúrio se intensificou. Luiz sentiu a pressão em seu peito. Ele sabia que a sonda 3i Atlas era uma aposta, um risco que muitos estavam dispostos a correr por uma vida melhor. Mas a dúvida agora parecia ser um peso insuportável. Antes que o tumulto aumentasse, Dona Rita tomou a frente. "Pessoal, precisamos nos acalmar. A tecnologia tem seus altos e baixos. Se houver uma falha, não podemos deixar que isso nos derrube." Suas palavras eram um bálsamo, mas ainda assim, o medo e a incerteza cresciam entre a multidão. Luiz, tomado pela emoção, levantou a mão. E se a falha for só o começo? E se a sonda? E se ela puder se recuperar de tudo isso e realmente nos ajudar? O silêncio que seguiu seu apelo era pesado, mas muitos olhares estavam fixos nele, medindo sua coragem e esperança. "Como você pode ter certeza?" Uma voz feminina, vinda de trás, interrompeu. Era Ana, sua colega de escola, que também parecia perplexa. "Você acredita mesmo que isso pode mudar nossas vidas?" Ele respirou fundo. O que estava em jogo era mais que uma sonda, era o futuro da comunidade, era a crença em um amanhã diferente. "Eu não sei o que acontecerá, mas precisamos nos unir, precisamos lutar pelo que queremos. E se a sonda for uma chance, não podemos simplesmente descartá-la por um erro."
Gradualmente, as reações começaram a mudar. Olhares de ceticismo começaram a se misturar com pequenos acenos de cabeça. As pessoas estavam se lembrando do que realmente importava: a esperança. Os cientistas, então, começaram a se mover novamente em direção à sonda, agora com a determinação nos olhos. Finalmente, um deles, um pouco mais calmo, anunciou: "Vamos fazer testes adicionais para verificar o verdadeiro problema. Peço que permaneçam calmos. Estamos aqui para garantir que isso funcione." O clima, embora ainda tenso, começou a mudar. Luiz olhou para Dona Rita, que lhe deu um sorriso encorajador. Ele podia sentir sua determinação contagiar o ambiente. Mesmo assim, uma dúvida profunda ainda se aninhava em seu coração, e em meio a tudo isso, uma pergunta o atormentava: que sacrifícios a comunidade estaria disposta a fazer para salvar seus sonhos de um futuro melhor? Enquanto o grupo de cientistas se preparava para o novo teste, Luiz notou um brilho diferente na sonda. O que aqueles novos testes poderiam revelar? Seria o início de verdadeiras mudanças ou apenas mais uma desilusão? O dia ainda estava longe de terminar. Luiz não conseguia tirar os olhos da sonda, um misto de tecnologia avançada e esperança frágil. O brilho que emanava dela sob a luz do sol poente parecia um sinal. Ele se aproximou, sentindo a ansiedade pulsar em seu peito. As vozes da multidão foram se dissipando enquanto os cientistas se organizavam em torno da sonda com a intenção renovada. Dona Rita também estava ali, observando. "O que você está pensando, Luiz?" ela perguntou suavemente, percebendo a intensidade em seu olhar. Ele hesitou, mas a sinceridade no rosto dela fez as palavras escaparem. "Eu só espero que ela faça tudo funcionar, que possamos finalmente ter um futuro ao invés de mais desilusão." A expressão de Dona Rita era um misto de preocupação e esperança. "Pois é, meu filho, às vezes precisamos acreditar, mesmo quando tudo parece confuso." Os cientistas começaram a inspecionar os painéis da sonda, e um deles, o mesmo que havia falado antes, estava agora mais calmo. "Precisamos reiniciar as funções. Temos que verificar se a falha foi momentânea ou uma indicação de um problema maior", disse ele, enquanto conectava os cabos com mãos trêmulas. E então, Luiz sentiu um frio na barriga. O momento do reinício se aproximava, e com ele, uma onda de incerteza. A multidão estava em silêncio, cada um esperando pela mágica que a tecnologia prometia. O cientista pressionou alguns botões e um som agudo preencheu o ar. Luiz viu os índices começarem a piscar na tela da sonda. Um movimento de expectativa percorreu a multidão e Luiz segurou a respiração. "Vamos lá", ele murmurou para si mesmo. A tela da sonda finalmente apresentou uma série de gráficos e dados. Luiz observou atentamente enquanto a imagem começava a revelar um padrão. Era difícil explicar o que sentiu naquele instante, uma mistura de alívio e medo. E então, uma explosão de vibrações percorreu o chão, como se a sonda estivesse despertando de um longo sono. "Estamos recebendo dados!" O cientista quase gritou, seus olhos brilhando de excitação. "Ela está respondendo! Essa é a calibração correta!" A multidão explodiu em murmúrios eufóricos, mas o coração de Luiz estava em uma montanha russa de emoções. E se tudo fosse um simples truque? E se a euforia rapidamente se transformasse em desilusão novamente? Mesmo assim, ele se permitiu sorrir, pelo menos por um momento. "É um começo, mas ainda precisamos verificar o que esses dados significam", continuou o cientista, os olhos arregalados de determinação. Ana se aproximou mais de Luiz com um sorriso hesitante. "Se isso realmente funcionar, tudo pode mudar. As pessoas vão ter esperança novamente, Luiz." "Sim, mas e se não funcionar? E se a esperança se tornar um novo fardo?" Luiz respondeu, sua voz quase um sussurro. Como se respondessem a ele, as luzes da sonda piscaram intensamente. Um sinal inesperado. O coração de Luiz parou por um instante. O que estaria acontecendo? O cientista se apressou em verificar os dados, enquanto a multidão observava, os rostos iluminados pela luz da sonda. Mas o clima rapidamente virou. Um outro cientista, pálido, tomou a dianteira. "Esperem, algo não está certo. A leitura não é o que esperávamos." Um novo pânico tomou conta da multidão. Luiz sentiu sua esperança desmoronar com as palavras do cientista. As pessoas começaram a sussurrar e à sua volta a agitação aumentava. Seria o fim?
Ou um novo começo? A sonda começou a emitir um som estridente e as luzes mudaram para um vermelho intenso. O sinal de alerta estava ativado. O que aquilo significava? A tensão era palpável e o desespero começou a se espalhar entre as pessoas. Tudo pode se perder em um instante, Luiz pensou, enquanto seus olhos fixavam a sonda, seu futuro e aquele de toda a comunidade parecendo agora tão incertos. Calma, vamos descobrir o que está acontecendo, o cientista gritou antes que ele fosse interrompido por um novo ruído que irritou e fez todos se calarem. Luiz não sabia o que esperar. O que mais poderia acontecer ali? E na mente dele uma única pergunta ressoava. Seria esse o momento em que o destino da sonda e da comunidade seria decidido? A agitação na multidão crescia, como ondas quebrando nas rochas. Luiz sentiu uma onda de pânico aumentar dentro dele. Ele olhou para os cientistas, que se moviam com pressa, discutindo entre si em voz baixa, tentando decifrar o que estava acontecendo. O som estridente da sonda parecia ecoar na sua mente, e as luzes vermelhas davam um tom apocalíptico à cena. Por favor, Luiz sussurrou, embora não soubesse para quem estava pedindo ajuda. Sua mente corria em círculos. E se aquele fosse o fim do que tanto esperavam? E se a resposta que ele tanto desejava se transformasse em mais uma frustração? Dona Rita pegou na mão dele, transmitindo conforto e calor. Aguarde, filho. Vamos acreditar. O que quer que aconteça, estamos juntos. Nunca estamos sozinhos. As palavras dela soaram como um remédio para o seu coração angustiado. O olhar dela refletia uma força silenciosa que Luiz tentava desesperadamente alcançar. De repente, no meio do caos, um dos cientistas, um homem de cabelos grisalhos e olhar profundo, se destacou. Pessoal, todos, calma. O que vamos fazer agora é crítico. Precisamos focar e entender o que a sonda está tentando nos dizer. Ele inspirou fundo, como se absorvesse toda a ansiedade e a transformasse em resolução. A multidão ficou em silêncio, absorvendo o que a autoridade daquele homem significava. Luiz sentiu que a adrenalina começava a reverberar em seus membros. Ele se permitiu um sopro de esperança. Talvez ainda tenha uma chance, pensou. Estamos analisando os dados. Algo inesperado foi detectado. Não é um erro, é uma resposta diferente. O cientista continuava, gesticulando com as mãos como se quisesse moldar a ideia no ar. A sonda não apenas registrou nosso ambiente, mas parece ter encontrado uma assinatura de algo do espaço. Os murmúrios começaram novamente entre as pessoas. Algo do espaço? Aquela afirmação pareceu conferir uma nova camada de expectativa, uma possibilidade de que as dúvidas poderiam abrir portas para revoluções em vez de desilusões. Luiz olhou para Ana. Você ouviu isso? Ela pode ter encontrado algo. Isso pode ser incrível. Uma centelha de esperança retornou a seu peito. Ele sentiu a mão de Dona Rita apertar a sua, tornando a conexão sob a imensidão da incerteza um pouco mais segura. Segura? Se for verdade, respondeu Ana, poderíamos estar diante de uma descoberta que mudaria tudo. O que mais poderíamos aprender? A empolgação dela era contagiante, e Luiz percebeu que, mesmo em meio ao medo, a possibilidade de um futuro brilhante ainda pairava no ar. Exatamente! O cientista exclamou ao ver os rostos iluminados pela ideia de descoberta. Precisamos desvendar o que isso significa. Se algo do espaço está interagindo com a sonda, isso pode permitir que compreendamos fenômenos que nem sonhávamos. Nesse momento, as luzes da sonda mudaram de vermelho para um azul profundo. O som estridente se transformou em um tom harmonioso, como se a sonda estivesse respondendo positivamente. A multidão ficou paralisada, observando aquelas mudanças com uma mistura de incredulidade e admiração. Luiz mal conseguia acreditar no que estava vendo. As emoções fervilhavam dentro dele. A esperança estava renascendo e, ao mesmo tempo, acompanhada de um medo palpável. O que isso significava, afinal? A sonda está recebendo e transmitindo dados. A voz do cientista soou acima do murmúrio crescente. Estamos perto de uma descoberta. Precisamos descobrir como acessar essas informações. Luiz podia sentir cada fibra do seu ser vibrando com a possibilidade. Mas algo dentro dele ainda se perguntava. E se tudo isso não for real? E se for apenas uma ilusão mais?
Ele olhou para Dona Rita, que mantinha os olhos fixos na sonda, seu rosto iluminado de esperança pura. Vamos lá, o futuro pode estar à nossa porta, disse o cientista, seu entusiasmo espalhando-se entre a multidão. Mas, enquanto os outros começavam a rir e a comemorar, uma dúvida persistente flutuava na cabeça de Luiz. E se a verdade fosse mais difícil de enfrentar do que todos esperavam? Enquanto a multidão aplaudia, Luiz sentiu a necessidade de descobrir o que estava realmente acontecendo dentro daquela sonda, como se o destino deles estivesse entrelaçado nas linhas de dados que ela pudesse oferecer. Coração acelerado, ele decidiu se aproximar, determinado a descobrir a verdade, qualquer que fosse. A multidão vibrava ao seu redor, mas ele estava cada vez mais atento ao que a sonda tinha a revelar. O que poderia estar nas próximas mensagens que chegariam? E será que estavam preparados para receber a resposta que mudaria tudo? A multidão parecia se transformar em uma só entidade, um mar de rostos iluminados pela curiosidade e pela expectativa. Luiz sentia seu coração pulando no peito, como um tambor, enquanto ele atravessava o grupo. Cada passo era acompanhado de murmúrios, sussurros de esperança, mas também de apreensão. O cientista continuava a explicar, mas para Luiz, tudo se misturava em um turbilhão de emoções. O barulho da sonda tinha virado uma música quase hipnótica, tocando a essência da descoberta. Quando ele finalmente chegou mais perto da sonda, a atmosfera estava carregada de eletricidade. As luzes azuis piscavam suavemente, como se dançassem em um ritmo que apenas eles podiam sentir. Luiz se aproximou da tela multifacetada e viu gráficos e números se movendo freneticamente. Era como se a sonda estivesse conversando com eles, compartilhando segredos do universo. Isso é incrível! Ele exclamou, sem perceber. Ana, logo atrás dele, arqueou as sobrancelhas e comentou. Não é só isso, Luiz. Olha esses padrões. Ela apontou para a tela, seus olhos brilhando de excitação. São dados que indicam mudanças desconhecidas. O que isso pode significar? Luiz forçou seus olhos a focar nos gráficos, tentando decifrar a complexidade. Cada linha, cada pico e cada vale contavam uma história. Não podemos perder nossa chance, temos que entender isso, ele disse, a determinação pulsando em seu interior. Neste instante, o cientista olhou com voz firme. Precisamos de um grupo para trabalhar nos dados. Quem pode ajudar? Luiz não hesitou e levantou a mão. Ao seu redor, pessoas começaram a se mobilizar. Cada um deles estava imbuído de um propósito compartilhado, um desejo de abraçar o desconhecido. Dona Rita, observando a evolução da cena, sentiu uma onda de orgulho, uma mistura entre esperança e amor. A atmosfera estava se intensificando. Enquanto Luiz e Ana se aproximavam do painel de controle, a multidão havia formado um círculo ao redor deles, todos prontos para apoiar a equipe que se formava. Olhares se cruzavam, ansiosos, encorajando-os a prosseguir. O cientista, agora mais próximo, começou a explicar os fundamentos da análise. Esses dados, eles estão mostrando algo que já parecia impossível, uma comunicação intergaláctica talvez. Precisamos acessar e filtrar as informações. Poderíamos conectar o que sabemos a algo maior, ele disse, sua voz cheia de emoção. Luiz percebeu que todos ali estavam com o coração na mão. A expectativa tomava conta, enquanto ele e Ana iniciavam a análise dos dados. Eram dígitos estranhos e configurações que eles nunca haviam visto antes. O que antes parecia uma jornada científica se transformava em um teste de fé. Cada gráfico era uma promessa não cumprida ou uma possibilidade nova. Enquanto os dois trabalhavam, Luiz lembrava da conversa que tinha tido com Dona Rita. O que aconteceria se essa descoberta mudasse suas vidas para sempre? E se tudo aquilo realmente fosse a chave para um futuro diferente? A pressão aumentava e, em frações de segundo, as imagens que passavam diante de seus olhos se transformavam em sonhos. No clímax de sua concentração, uma série de números e linhas se organizaram em uma sequência reveladora. O cientista se aproximou, seus olhos brilhando. O que você encontrou, Luiz? A pergunta pairou no ar por um momento eterno. Entre a adrenalina e o temor, Luiz se sentiu prestes a desvendar algo monumental. Acho que encontrei uma forma de comunicação, um padrão que pode indicar onde estamos e para onde vamos. Ele mal conseguia segurar a empolgação.
Mas, de repente, a tela começou a piscar e uma mensagem clara surgiu, em letras vívidas. Atenção! Contato iminente. A multidão ficou em choque. Um silêncio penetrante tomou conta do ambiente, enquanto todos assimilavam a magnitude da revelação. O que aquela mensagem podia significar? O que viria a seguir? Luiz sentiu um misto de excitação e medo. Será que eles estavam Prontos para o que estava prestes a ser revelado? E o que realmente significava esse contato? As respostas poderiam mudar tudo. O silêncio após a mensagem "Atenção, contato iminente" era ensurdecedor. Luiz podia ouvir seu próprio coração disparado, como um tambor que previa um grande evento. Olhando ao redor, percebeu que os rostos da multidão refletiam uma mistura de ansiedade e expectativa. O que estava prestes a acontecer? O cientista, ao seu lado, quase prendia a respiração, os olhos fixos na tela, como se qualquer movimento poderia desencadear uma mudança de realidade. A comunicação. O que será que está vindo para nós? Sussurrou Ana, seu olhar profundo e cheio de fervor. Luiz sentiu seu corpo reagir às palavras dela. Aquele momento era um divisor de águas, uma oportunidade única para entender algo maior que eles, algo que poderia unir a humanidade ou desmantelar tudo que tinham construído. Enquanto isso, a tela começou a mudar. O padrão antes confuso agora se desdobrava em formas e ondas que lembravam um tipo de linguagem. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. As vozes, crescendo em intensidade, misturavam-se ao som da sonda, que parecia ressoar uma melodia inédita, nossa canção do universo. Calma todos, vamos registrar isso. Precisamos documentar cada segundo, o cientista gritou, buscando trazer foco à confusão. Com as mãos tremendo de emoção, Luiz ajustou a tela, tentando encontrar significado naquela dança frenética de dados. A pressão estava crescendo, misturando-se às palpitações de seu coração. Ele começou a digitar, e sua mente fervilhava com perguntas. Se realmente houvesse vida fora da Terra, como seria? Eles iriam se comunicar? Teriam a coragem de entender e aceitar essas novas realidades? Mais importante ainda, como as pessoas ao redor dele reagiriam a esse contato? Os gráficos estavam agora formando uma imagem mais clara, como se a sonda estivesse exigindo que eles a entendessem rapidamente. De repente, uma série de símbolos fez Luiz parar. Ele os reconhecia, de algum lugar da sala de aula, de suas leituras sobre linguagens e símbolos de civilizações antigas. Ali estava uma semelhança flagrante. A esperança se misturou à confusão enquanto ele gritava: "Ana, olha isso! As linhas parecem sequências numéricas." Ela se aproximou, seus olhos brilhando mais do que nunca. "Mas que número é esse? O que significa?" perguntou, quase sem respirar. Antes que Luiz pudesse responder, a tela piscou novamente e uma nova mensagem apareceu, desta vez mais clara. Nova era, início. A multidão explodiu em um misto de surpresa e excitação. As reações preenchiam o ar, gritos, risadas nervosas e até algumas lágrimas. A tensão que antes envolvia Luiz começou a se dissolver, dando lugar a um sentimento avassalador de pertencimento. Havia algo de transcendental naquele momento, algo que parecia unir todos ali presentes. E então, sem aviso, a tela ficou negra. Uma contagem regressiva apareceu. 10, 9, 8... O ambiente se transformou em um mar de expectativa. O clamor da multidão agora era um eco distante. Todos estavam concentrados na tela. Cada número parecia abrigar destino, um futuro. "Vamos, o que isto significa?" Luiz perguntou, sua voz quase um sussurro cheio de ansiedade. Acho que estamos prestes a descobrir", Ana respondeu, segurando a mão dele. A contagem atingiu 0. Um flash de luz inundou a sala. Aquela luz não era quente nem fria, mas tinha uma intensidade que fazia a pele arrepiar. Naquele instante, Luiz sentiu como se o tempo parasse. Ele trocou um olhar com Ana e, por um segundo, compartilhou uma conexão profunda, uma consciência coletiva de que tudo estava prestes a mudar. Mas então, do nada, as luzes se apagaram e um som pulsante começou a ecoar.
A multidão silenciou novamente e um novo texto apareceu na tela. Luiz estava prestes a ler, mas o lampejo do que estava naquele texto poderia desestabilizar suas crenças e, talvez, até mesmo a compreensão que tinham sobre o mundo. O que estaria escrito? A expectativa de Luiz crescia com uma mistura de medo e esperança. Seria um convite à descoberta ou uma advertência? A resposta às suas perguntas estava mais próxima do que pensava, mas o que viria a seguir poderia ser a chave de tudo. O som pulsante se intensificou, reverberando pelo corpo de Luiz como um batimento forte e insistente. Ele mal conseguia acreditar que tinha chegado até aqui, à beira de um possível contato com outra forma de vida. Ana apertou ainda mais sua mão, como se aquele gesto pudesse solidificar a conexão entre eles, como se um estivesse se apoiando no outro para enfrentar o desconhecido que estava prestes a ser revelado. Preparem-se, a nova era revelada. A mensagem brilhava na tela, e os olhos de Luiz se arregalaram ao ler. Era como se um abismo se abrisse à sua frente, e ele sabia que cada palavra escrita ali tinha o potencial de mudar tudo. Ele sentiu o ar carregar uma eletricidade palpável, e o murmúrio da multidão se transformou em um rugido de expectativa. Então, a tela começou a exibir uma sequência de imagens, formando um mosaico de visões incrivelmente diversas. Habitats alienígenas, paisagens coloridas, criaturas estranhas e maravilhosas apareceram, cada uma mais fascinante que a anterior. Luiz ficou em choque, incapaz de processar a beleza e o mistério diante de seus olhos. As imagens mudaram rapidamente, e agora eram cenas de interação. Visões de seres de outros mundos, mostrando gestos como se estivessem tentando se comunicar. Aquela proximidade com o inóspito, a troca de ideias que existia além de sua compreensão. Ele sentiu o coração acelerar ainda mais, parecendo quase estar em sincronia com a batida do som que ecoava na sala. "Estão tentando nos mostrar o quê?" Ana murmurou, sua voz carregada de emoção. Luiz apenas balançou a cabeça, tentando absorver a magnitude do que estavam presenciando. Aquela não era uma simples mensagem, era um convite para transcender rivalidades, preconceitos e divisões que há tanto tempo afetavam a humanidade. Por um instante, ele viu esperança nas expressões dos rostos à sua volta, pessoas entrelaçadas em suas emoções. Os medos antigos e as crenças questionáveis estavam se dissolvendo. Uma nova consciência parecia nos unir naquela sala. Era como se todos ali estivessem sintonizados em uma mesma frequência. E então, tudo parou. A tela fez uma pausa abrupta no meio da exibição e um profundo silêncio caiu. Luiz sentiu um frio na barriga. O que viria agora? O que poderia ser ainda mais chocante do que o que já haviam testemunhado? Um novo texto surgiu, antes que qualquer um pudesse respirar um pouco mais aliviado. Escolha: unir ou perder. O impacto da mensagem ecoou como um trovão na mente de Luiz. Ele não estava pronto para isso. O que significava realmente? O que poderia significar uma escolha de tamanha importância? As vozes da multidão se misturaram em confusão e inquietação. Luiz olhou para Ana, cujos olhos estavam agora cheios de pavor e esperança ao mesmo tempo. Eles sabiam que essa escolha não era apenas individual, mas coletiva. Como poderiam decidir unir forças ou escolher ir por caminhos separados após tudo o que estavam prestes a descobrir? O cientista ao lado deles finalmente falou, sua voz tremendo. "Precisamos de um plano. Se isso é o que parece ser, nós precisamos agir. O futuro da humanidade pode depender disso." "Como vamos decidir algo tão grande?" Luiz questionou, sentindo o peso da responsabilidade. O que seria necessário para que houvesse união em meio a tantas diferenças? Enquanto a tensão crescia, eles perceberam que a resposta estava dentro de cada um deles. O que significava ser humano em um universo tão vasto? Por fim, a realidade pressionava sobre eles. Uma escolha que poderia moldar o destino não apenas de suas vidas, mas de toda a raça humana. Ana olhou profundamente nos olhos de Luiz, como se pudesse ver dentro de sua alma. "Precisamos acreditar, precisamos juntos descobrir o que faremos com essa nova verdade." E nesse momento, uma nova mensagem começou a se formar, desdobrando-se lentamente na tela, trazendo a promessa de um futuro que poderia ser totalmente diferente de tudo que já conheciam.
Luiz respirou fundo. Estava mais do que preparado para tomar essa decisão, e a escolha que fizessem naquele instante poderia lançar o início de uma era que mudaria tudo. O que a tela lhes diria agora? E, mais importante, o que estariam dispostos a fazer para que a escolha fosse a certa? A tensão pairava no ar, como uma nuvem carregada prestes a se romper. Luiz mal conseguia conter a expectativa enquanto a tela se preparava para expor a nova mensagem que poderia determinar o futuro de todos. Os olhos da multidão estavam fixos, a respiração coletiva intimidadora e dava para sentir a aceleração de corações pulsando em um único ritmo. Juntos, somos mais fortes. A frase surgiu em letras garrafais, ecoando uma verdade que se instalava sobre todos ali. Era um chamado, uma convocação à solidariedade que cruzava fronteiras e desafiava medos. A mensagem não era apenas a tecnologia, mas sobre a união da comunidade E da humanidade. Luiz sentiu o peso das palavras calçar seus pés ao chão. Ele olhou para Ana e Dona Rita, de mãos dadas ao seu lado, e viu a mesma determinação refletida nos rostos de tantos outros. Era como se um novo tipo de esperança fosse gerado naquele exato momento. Era a promessa de um futuro construído em colaboração, um que não dependia apenas da eficácia da sonda, mas sim da força que cada um pudesse dar ao outro. Precisamos trabalhar juntos. A sonda é uma ferramenta, mas somos nós que fazemos a mudança acontecer, Luiz exclamou, a certeza crescendo dentro dele. Ele percebeu o olhar confiante de Dona Rita, que sempre acreditou no poder da comunidade. O sentimento reconfortante de pertencimento o envolveu. As reações ao seu redor começaram a abrir espaço para otimismo. Vozes anticéticas agora faziam perguntas. Mãos se levantavam para oferecer ideias sobre como poderiam unir forças. As histórias de vida nos altos e baixos emergiam como tesouros compartilhados, cada uma trazendo um novo entendimento sobre a força da coletividade. Ana, encorajada pela atmosfera revigorante, se virou para o público. Se a sonda encontrou algo especial, é porque somos especiais. O que podemos fazer juntos para descobrir o que está por vir? Vamos unir nossas vozes e nossos sonhos. O clamor da multidão ganhou vida, um eco de emoções vibrantes. Não era apenas uma conversa sobre a tecnologia. Era sobre suas experiências, suas lutas e a força que encontrariam ao unirem-se em um propósito comum. Luiz sorriu, vendo a transformação acontecendo ao vivo, como se cada som, cada palavra, ajudasse a construir um novo caminho à frente. Naquele momento mágico, um cientista se aproximou, seu rosto iluminado por uma nova luz. Estamos prontos para conectar a sonda novamente e ouvir o que ela tem a dizer. Se vocês acham que a resposta está na união, então vamos cumprir esse destino juntos. As vozes da multidão se misturaram em um clamor de vitória. Com um leve toque do cientista, a tela iluminou-se novamente e uma série de dados começou a correr. Ao invés de temores e incertezas, agora surgiam gráficos com conexões que revelavam como cada um deles, ao se unir, poderiam alcançar algo muito maior do que poderiam sozinhos. A tensão do ambiente se virou em euforia. Eles estavam prestes a dar um passo monumental. Vamos mostrar ao mundo que a verdadeira força reside na união, gritou Luiz, seus olhos brilhando com a certeza de que estavam em um novo começo. Enquanto a sonda pulsava com dados que prometiam um futuro inexplorado, Luiz teve a sensação de que todos ali eram suas próprias constelações, cada um brilhando intensamente, juntos formando uma galáxia viva. Eles não eram apenas uma comunidade, eram um símbolo de que, com união e amor, poderiam enfrentar qualquer adversidade. O clima mudou, a música da esperança ecoou cada vez mais forte, e Luiz sabia que eles estavam no começo de uma nova jornada. Daria trabalho e muitos obstáculos surgiriam, mas poderiam enfrentá-los. Tudo, porque agora eram uma só voz, uma só força. Luiz ergueu as mãos e, em uníssono, a multidão fez ecoar o grito de guerra. Unidos, sempre! E naquela celebração, no calor da união, a sonda 3I/Atlas não era apenas um símbolo de tecnologia, era um lembrete de que o verdadeiro progresso se faz no coração, onde juntos, pertencendo a um todo, eles iriam desbravar o desconhecido e, finalmente, transformar seus destinos. Agora, mais do que nunca, era hora de agir.
Jamais esquecer que a mudança conhece em cada um, e o futuro era um canvas esperando por suas cores vibrantes. E se você sentiu essa transformação, se essa história tocou seu coração, você precisa se inscrever agora. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar a contar essas histórias emocionantes e inspiradoras. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que nossas mensagens de esperança cheguem a mais pessoas. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final incrível e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Vamos juntos construir um mundo melhor.